Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, eu, Vitor Gomes e Paulo Henrique Dutra, para gravarmos mais um vídeo da nova Lei de Licitações. E hoje falaremos sobre os critérios de julgamento. Quer saber mais? Bom, pessoal, então falando sobre os critérios de julgamento trazidos pela nova Lei 14.133 de 2021, nós temos aí a novidade, que é o critério de julgamento do maior retorno econômico. Critério este que visa ser utilizado em contratos que possam medir a eficiência, ou seja, é aquele contrato que vai dar maior autonomia para a administração e a remuneração deverá ser realizada sobre o percentual de forma proporcional à economia que eu vou trazer para a administração pública. Um exemplo aí desses tipos de contrato, ações em que a administração ali tenha um determinado passivo e vou ofertar uma proposta para a administração em fazer uma redução daquele passivo. Então, se eu tenho ali um passivo de 100 mil, vou falar que eu consigo reduzir aquele passivo para 50 mil reais, eu vou ganhar ali, né, o licitante vencedor daquele certame, um percentual sobre esta economia proporcionada à administração pública. E aí nós temos também situações em que esse maior lance ou oferta será utilizado nas obras, inclusive porque ele é um critério de julgamento que é combinado com a modalidade de concorrência. Para ficar um pouco mais claro, como é uma novidade trazida pela Lei 14.133 de 2021, eu vou tentar gerar um exemplo aqui hipotético de aplicação disso numa obra. A administração, ela sempre faz um orçamento prévio da obra que ela vai contratar. Então, ela pode lançar uma concorrência com esse critério de julgamento aqui de maior retorno econômico para uma obra, por exemplo, de 30 milhões de reais, de uma estrada, alguma coisa, uma obra de infraestrutura qualquer. E aí os licitantes vão poder fazer as suas propostas de redução desse custo. E eles vão ser remunerados um percentual sobre o que eles conseguirem reduzir desse orçamento. Então, vamos supor que um licitante apresente uma proposta de que ele vai fazer aquela obra não em 30 milhões, mas em 20 milhões, 22 milhões. E sobre essa economia de 8 a 10 milhões, ele vai, na proposta de preço, ele vai determinar o percentual que ele quer ganhar sobre essa economia. Então, vamos supor, eu vou economizar 10 milhões e eu quero de remuneração 30%. Então, ele seria remunerado em 3 milhões desses 10 que ele economizaria para a administração. Basicamente, a proposta dele está gerando uma economia de 7 milhões para a administração. E aí tem o outro licitante que faria em 25 milhões e quer 20% sobre a diferença. E aí a administração vai comparar essas propostas e vai julgar vencedor o licitante que gerar a maior economia, considerado a economia estimada descontada a remuneração. Então, se eu estimei uma economia de 10 milhões e pretendo 30% de remuneração, eu estou gerando ali a minha proposta, gerando uma economia, né, um retorno econômico para a administração de 7 milhões. E aí a gente tem que falar também que o parágrafo 4º do artigo 39, ele trata de punição para os licitantes que, em caso de não conseguirem atingir essa economia estimada. Como é que vai funcionar essa punição? Eu estimei uma economia de 10 milhões. Na hora de fazer o contrato, a administração vai estabelecer um mínimo dessa economia que eu vou ter que atingir, porque tem sempre um risco ali de não ser exatamente aquilo e tudo mais. Então, vamos supor que a administração estabeleceu uma margem aí de 20%, então eu posso economizar entre 10 e 8 milhões ali para fazer aquela obra. Se eu fiquei entre 10 e 8 milhões, tudo certo com o meu contrato, só que a minha remuneração vai ser reduzida proporcionalmente.
porque eu vou ganhar 30% em cima do que eu efetivamente economizar. É o que está previsto no inciso 1 ali do parágrafo 4º. Agora, se eu economizei, às vezes, 5 milhões só, aí eu vou estar sujeito a outras sanções aplicáveis pela administração, que pode ser multa, pode ser suspensão de direito de licitar, as sanções previstas na lei, né, e aí o próprio contrato vai estabelecer, né, a minuta de contrato no edital já vai trazer isso e o contrato efetivamente vai estabelecer quais são as sanções. Além de reduzir a remuneração, ainda vai estar sujeito a receber outros tipos de punição, caso não seja cumprido. E isso é muito importante pelo seguinte: se eu estimo uma economia de 10 milhões e um segundo colocado, por exemplo, estima uma economia de 8 e a gente cobrou o mesmo percentual de remuneração, se eu executo a obra com menos que os 8 milhões que o segundo colocado tinha proposto, a obra poderia ter sido executada por ele, né? E talvez até com mais eficiência teria economizado os 8 milhões. Então faz todo sentido essa punição extra aí, caso não seja atingido o percentual mínimo de economia estimada no contrato. Como é uma novidade, a gente vai ver isso sendo aplicado daqui para frente, né? E provavelmente ainda vai surgir muita discussão sobre esse artigo 39 da lei. Vamos ver como é que vai ser aplicado na prática. Seja realmente medida a eficiência daquela proposta, né? De forma que não basta eu ali falar, olha, administração, eu vou conseguir economizar 10 milhões de reais na sua proposta. Mas efetivamente há um estudo, eu estou apresentando ali uma proposta coerente, então a lei também já veio tratando dessa questão, né, de prever ali determinadas punições para evitar ali que amadores, né, pessoas que não têm ali esse know-how e essa eficiência estejam participando das licitações nesta modalidade. E o interessante, dentro disso que você está falando, Vitor, é o seguinte: muito provavelmente, quando a administração utilizar esse tipo de critério de julgamento de maior retorno econômico, pode haver muito questionamento sobre a execuibilidade de proposta. Tá? A gente vê, isso é muito comum já em concorrências, em obras, que às vezes o licitante joga o preço muito lá embaixo e muitas vezes aquela proposta dele não é execuível. Ele tem algum erro na formulação da proposta, ou algum insumo está subdimensionado, alguma coisa, e aí os licitantes vão ter que ter muito mais atenção com essa questão da execuibilidade das tantas propostas deles quanto das dos concorrentes, para poder fazer o questionamento no momento adequado, fazer recurso administrativo, entrar com mandado de segurança, o ação anulatória, conforme o caso, para evitar distorções na aplicação desse critério de julgamento aí. Bom, é isso aí. Na verdade, a palavra aí é eficiência, né? Então, os licitantes vão ter que realmente apresentar propostas eficientes. Bom, pessoal, então terminamos aí o vídeo de hoje falando sobre os critérios de julgamento. Esperamos que tenham curtido as informações que trazemos a vocês. Tem critérios que são novidades da nova lei e que vão ser amadurecidos aí quando a lei for colocada em prática pela administração, pelos órgãos da administração pública e as situações reais, fáticas, venham se apresentar na execução dos contratos e dos processos licitatórios. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Grande abraço a todos, continuem acompanhando os nossos conteúdos nos canais PhD na Advocacia, que é o meu canal, e além das licitações, que é o canal do Vitor, no YouTube, tá? Inscrevam-se nos canais, ativem as notificações, clica no sininho para vocês estarem sempre por dentro dos conteúdos que trazemos, tanto em relação à nova lei de licitações, quanto outros conteúdos jurídicos de interesse de vocês aí. Grande abraço.